Pessoal, então a gente já avisou lá nos grupos, tá? Então a gente já está fazendo emendado, então já fez a aula de técnica cirúrgica e agora a gente trouxe o Dr. Luiz para o papo aí com a gente. Esse bate-papo agora é informal, de 15, 20 minutinhos, sobre o que focar nessa reta final. Vocês entenderem, pessoal, como que o Dr. Luiz, né, porque já provou mais de 5.200 oftalmologistas no Brasil, na PNO, na prova de CBO, como ele gosta disso e como que ele luta por isso, não só com os residentes dele, mas com os alunos do oftalmocurso. A equipe de marketing esqueceu de avisá-lo que tinha live hoje. Mandei para ele, que hora que foi, Luiz? Faltando 20, 30 minutos? Você me mandou, na hora que eu vi aqui, eu já subi e vim para cá, tamo junto. Justamente. Luiz, então vamos começar, para a gente o que focar nessa reta final. A gente tem aquela conversa nossa, né, dos 70%, de você tem que focar nessa reta final nos tópicos que você mais cai. Vamos começar passando item por item. Embrio está com você. O que você recomenda aí para a turma estudar para embrio nessa reta final? Embrio, vão cair talvez duas questões, tá? Então, se você não tiver tempo, você vai estudar simplesmente aquele quadro que fala para você assim, tal estrutura veio de tal lugar. O que é a origem do ectoderma superficial? O que é a origem do neuroectoderma? Isso, que é assim, a maior chance de cair alguma coisa vai cair dentro disso aí. Tá? Então, de embrio, se você não for estudar embrio, estuda esses, são 4 slides que eu deixo para vocês na apostila, e aí, com isso aí, você já vai matar ali 70% da chance de acertar a questão. Tá, vamos entrar agora em anatomia, depois nós vamos para farmaco. Pessoal, anatomia, então está na teórica 1. Anatomia enorme, né? Enorme, anatomia enorme, está na teórica 1. Marina, se você quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, tá? Quiser falar do oftalmoano também, fica à vontade, é só você nos interromper, tá? Anatomia, pessoal, então mais ou menos 22 a 25 questões, continuo batendo na mesma tecla dos últimos anos, por quê? Porque a teórica 1, ela continua com 50 questões, não veio nenhuma orientação da comissão de ensino, né, Luiz, que teria alguma mudança. Então, de anatomia, os itens principais, anatomia da córnea, tá? A gente tem que pensar também a anatomia da retina, anatomia do cristalino. Então, esses 3 tópicos, assim, são os tópicos, assim, mais importantes que caem para você. Dentro de anatomia da córnea, inervação, camadas da córnea, isso aí cai muito. Se vai cair sobre DCM, sobre estroma, células da córnea, isso cai todos os anos. Da parte de anatomia geral do olho, eu sempre recomendo. Você tem que saber todas as estruturas oculares, de dentro para fora e de fora para dentro. Então, a camada mais interna da esclera, lâmina fusca, a camada mais interna da córnea, endotélio, a camada mais externa do ângulo camerular, a camada mais interna da íris. São tópicos que têm que ser são cobrados, que você tem que saber de cor e salteado. Coroide, anatomia da coroide também, é importante saber que a parte vascularizada, ali, a parte posterior, ela é muito espessa, ela é mais espessa que a periferia, e assim como a coroide, todas as estruturas oculares, seja esclera, coroide, camada de fibras nervosas da retina, ela vai se afinando, ela vai mais espessa na região central e vai se afinando em direção à periferia. Então, de anatomia, esses são os pontos mais importantes, 21 a 25 questões neste bate-papo nosso, para você ir anotando o que cai. Marina, Luiz, alguma coisa? Lembrar que são 50, praticamente 50% da prova, né, gente? Praticamente então, 50%. Assim, você vai estudar 50% do seu tempo anatomia. Não adianta você achar, vou estudar meio a meio com embrio que vai cair uma questão, pelo amor de Deus. Tá? Não vacila, não. E anatomia tiveram muitas mudanças, né, no novo manual. Então tem que ficar bem atento a isso também. Isso é importante que a Maria falou, tinha até esquecido, né? A gente fez aquela busca lá na última live do edital, acho que foram 112 vezes que eu tive que citar nova coleção do CBO. Por quê? Porque tinha mudado. Então, isso é muito importante que você esteja estudando por um banco de questões atualizado. Não adianta pegar só questão antiga. A gente vê que tem muito colega que quer estudar só por questão antiga.
a chance de aprovação vai ser menor. Luiz, vamos seguir no farmaco? Farmaco varia. Normalmente vão cair entre 5 e 7 questões. Tá? O que acontece muitas vezes é que farmaco também cai nas outras provas. Esse ano caiu na de uveíte, caiu na de retina, caiu na de glaucoma, né? Caiu na teórica 2. Então, você vai estudar ali para 5 a 7, mas você vai ganhar um bônus na parte da teórica 2. Tá? Invariavelmente vai cair para você uma questão de antibiótico. Cada vez mais tem a questão tudão que eu brinco, né? Que é aquela questão que fala assim, o antibiótico A é tal mecanismo de ação, antibiótico B, tal mecanismo de ação, para poder englobar muitas coisas de um tema só. Então, essa é uma. Outra vai ser de colírio de glaucoma. Invariavelmente vai ter uma questão de colírio de glaucoma, né? Às vezes elas caem todas juntas, às vezes caem separadas. Uma coisa que eles gostam muito de perguntar de colírio de glaucoma é colírio de glaucoma para criança, tá? Então, tem esse adendo lá na aula direitinho para vocês. Aí depois vai cair aquela coisa assim, misturada. Pode cair um antifúngico, pode cair um anestésico, pode cair um remédio da retina, alguma questão dessas, né? Normalmente cai uma questão de conceito, né? Que é o tamanho de uma gota, qual que é o pH da lágrima, osmolaridade da lágrima, alguma questão dessa de conceito. Nessa brincadeira, você já matou ali quase todas as questões, tá? Então, a toxoplasmose vai cair na uveíte, da retina vai cair algum remédio, igual esse ano caiu a cianopsia do Viagra, né? Na prova de teórica 2, mas é isso, né? Então, estuda antibiótico, estuda as outras drogas, né? Colírio de glaucoma muito, e o tratamento de toxoplasmose muito. Pessoal, lembra, essa live vai ficar regravada aqui para você. Anota, não deu tempo para você anotar, anota esses itens, o que você vai estudar agora. Outubro, novembro, dezembro e janeiro. São 4 meses. Na hora que estiver faltando 10 semanas, você vai ver que a gente vai abrir o programa 10 semanas para a PNO, que é um programa gratuito. Foi um sucesso ano passado. Nós vamos fazer várias revisões, mas você que ainda dá tempo de estudar, intensivo está aberto da PNO, teste de progresso também está aberto, não se esqueça e se matricule. Vamos em óptica, parte óptica. Pessoal, óptica do Dr. Marcos, ele não está aqui hoje, mas óptica a gente tem que saber desde a parte básica, da parte de natureza da luz, da parte da difração, da parte da mudança de direção entre os meios ópticos, que a gente sabe que na hora que vem a luz de um meio de menor índice de refração e passa para um meio de maior índice, esse raio vai se aproximar da normal, isso cai bastante. A parte de espelhos, então espelhos, tanto planos, quanto espelhos côncavos, espelhos convexos, formação da imagem, todo ano tem questão disso, e a gente sabe que óptica, a gente tem mais ou menos 12 a 15 questões, ok? Na teórica 1, então a gente não está com expectativa que óptica vai mudar. Óptica é muito tranquilo, tá? É uma matéria que a nossa apostila mata tudo, dá para chegar ali mais ou menos 80% a 90% de óptica, se você estudar óptica, não é uma matéria difícil. Então, se você me perguntar, Sérgio, um dos temas que você focaria agora nessa reta final, óptica é um deles. Tá? Então, tem tema que não dá para você não chegar na prova na ponta da língua. Marina, como que foi quando você estudou óptica, né? Para o seu ano, você focou muito em óptica, te ajudou bastante a parte de óptica? Sim, a parte de óptica e de refração, né, são muito importantes, porque tem um número muito grande de questões. Igual a gente falou sobre as estatísticas, apesar de ter mudado aí o número de questões na teórica 2, né, que passou de 125 para 100 questões, acreditamos que o número de questões de óptica e refração ainda vão manter mais ou menos na mesma proporção aí, não vai ser desvalorizado, né, por conta dessa redução, apesar de que a gente acha que essa redução vai ser, assim, proporcional. Mas é um módulo muito importante na PNO, então
eu recomendo fazer muitas questões, várias vezes as mesmas questões, para vocês entenderem o raciocínio da questão mesmo, principalmente refração, né? E a parte de óptica, que tem caído também uma questão ou outra, assim, relacionada a alguma coisa do dia a dia, né? Novidades, assim, na prova, que a gente se depara aí com frequência também. Luiz, algum comentário sobre óptica ou podemos ir para refração? Você está mutado, está mutado. Luiz está mutado. Óptica sempre caiu muito, sempre vai cair muito, então é um tema que é curto, né? Ele é menor do que os outros, então você vai comparar óptica com anatomia, por exemplo, não faz sentido, né? Então você tem chance de ganhar mais questão estudando menos tempo. Refração, pessoal, está na teórica 2. Então, teórica 2 vai né, diminuir. Então, acredito que refração deve diminuir aí o quê? 10%, 20%, igual o restante da prova, Luiz? Você que é o homem das informações. Quem dera. Pelo que o CBO tem feito nos últimos anos, né, que é privilegiar cada vez mais a refração. A refração não caía tanto de questão, não caía na prova de imagem, agora tem refração na prova de imagem, tem esse número enorme de questões, né? Eu acredito que não vai ser tantas, mas com certeza 1/3 da prova, 25% da prova vai ser refração, sem dúvida. Tá. De refração, pessoal, então se observa que a gente está falando até agora, anatomia, 21 a 25 questões, óptica, 15 questões, a gente falou de refração, mais ou menos 25, na hora que você chama com visão subnormal, deve ser umas 25 questões, deve cair um pouquinho, tinha mais de 30, né? Eu acho que vai cair para próximo de 25, né? Deve cair esses 10 a 20%. Êmbrio foram 2 questões que o Luiz está colocando, 2, farmaco aí mais ou menos umas 8, né, Luiz, que você falou? 7 a 8. 7 a 8 questões. Agora a gente entra dentro de refração, itens que você tem que saber. A parte de ponto próximo, por exemplo. Ponto próximo, todo ano cai. E tem aquela formulazinha do oftalmocurso que está lá para você na apostila, né, de ponto próximo, que a gente compara com a metropia, de você tira a metropia, coloca a metropia, se o paciente é hipermétrope, se ele é míope, isso é muito importante que você entenda essa parte. A parte de tabelas, então tabelas é um item que normalmente tem uma questão todos os anos, então essa parte de refração é importante que você dê uma olhada, a apostila não está tão grande, é uma apostila aí que ela deve estar com umas 100, 100 e poucas páginas, que dá para você matar muita questão, ok? Com isso, fechamos, apesar de refração estar na teórica 2, a gente discutiu ela aqui na parte básica e vamos entrar na parte da teórica 2. Marina, como fez o oftalmo 1 de UVITS, doutor Luiz, vou deixar ela comentar o UVITS, o que ela está na ponta. Gravou hoje, Marina? Gravei hoje. Olha você ver, né? Como é que ela é dedicada também, especialista em catarata, mas amo o doutor Luiz de paixão como chefe dela. Vou gravar o VITS, né, para o doutor Luiz, para eu não ficar abandonado do meu pai, doutor Luiz. Conta para a gente o VITS, o doutor Luiz vai falar, se ele concorda. Vê se você concorda comigo, hein, Luiz? Mas eu acho que a primeira coisa de UVI seria toxo, sempre cai toxoplasmose, né, na prova de UVI. Iridociclite heterocrômica de Fuchs também. Sempre tem questões de coroidite dos pontos brancos, também, né, coroidite multifocal, serpiginosa ou placoide, algo do tipo. Deixa eu ver mais o que. BC tem caído bastante também na prova. Aplicar os critérios diagnósticos de BC, ou então você reconheceu manifestação retiniana do BC na prova de imagem. Isso. E uveites reumáticas, né? Que eu acho que é um tópico forte. Vai cair na IJ, alguma uveite artrite psoriásica, ou artrite de Reiter, sempre vai ter alguma fotinho disso, que também é batidão aí nos últimos, 15 anos. E de tóxico que eu falei que seria, eu acho assim, uma questão que sempre cai na prova, eu acho que o tratamento na gestação é importante, né? Esse ano caiu uma questão que para mim tinha que ser anulada, que está errada. Né? Eu até comentei isso para vocês nas questões na prova. Mas no tratamento está aí, você tem que saber. Não tem jeito. Não sei, as formas atípicas de tóxico também? Não sei as formas atípicas, elas já caíram algumas vezes na prova de imagem, né? Para você reconhecer. Então, tem algumas fotos do livro do CBO. É sempre bom você ficar atento.
né? O tratamento é onde cai a farmacologia, né? Então, agora a farmacologia cai dentro da toxoplasmose. Às vezes eles perguntam qual é o mecanismo de ação da clindamicina, da espiramicina, da pirimetamina, e aí isso acopla aí a matéria que você estudou. Perfeito, acho que de uveíte é isso, né? Sim. Uveíte quantas questões é a previsão, pessoal, para a gente falar para o público que nos assiste, que vai assistir depois? Tem ideia aí de quantas questões, Luiz? De uveíte? É. Vão cair 8 questões de uveíte. 8 questões. Na prova teórica 2, isso. Maravilha. Luiz, quer escolher a próxima que você recomendaria? Retina, né? Acho que retina não tem como o pessoal não estudar nessa reta final. Né? Retina é um sucesso, né? Retina cai um pouco mais. Esse ano eram 15 questões. Então, assim, se a gente for reduzir 20%... Mas 15 você somando só na teórica 2 ou com a de imagens? Não, só a teórica 2. 15? Aí, caiu muito. Eu comentei elas esses dias. Então, assim, você vai... na teórica 2 também cai muita imagem. Então, como retina tem muita imagem, normalmente vão ser muitas questões. Aí, retina tem algumas questões que são batidas, diabetes, oclusão, DMRI, essas são o básico. De vez em quando, eles começam a complicar. Eles pedem, por exemplo, eletroretinograma de alguma coisa. Eletroretinograma na oclusão, eletroretinograma na MILS, eletroretinograma, né, como preditor de prognóstico da oclusão de veia central, né? Então, isso eles pedem. Às vezes, eles pedem algum remédio específico. Então, por exemplo, esse ano caiu sobre o Viagra, né? Essa característica de deixar tudo azul, né? Nessa linha já caiu o Ozurdex? Já caiu o Ozurdex não caiu especificamente o uso do Ozurdex. Já caiu falando uma ou duas vezes, se não me engano, sobre implante de dexametasona. Mas, assim, citando, não perguntou especificamente sobre o Ozurdex, tal. Caiu ele como uma das opções de tratamento. E eu creio muito que, em breve, deve cair sobre as novas terapêuticas de VEGF. O Vabysmo, o próprio Eylea 8, né? Por quê? Porque no livro de retina novo, o Gabriel, que é Gabriel Andrade, lá da Santa Casa de São Paulo, ele escreveu um capítulo só sobre as novas medicações, né? Que não tinha na outra coleção. Então, eu falei isso para vocês na aula de abertura. É um capítulo novo atualizando esses remédios, né? Então, eu creio que alguma coisa sobre as novas medicações de anti-VEGF deve cair na prova para você, tá? Então, isso aí é o que eu sugiro aí que você foque mais. Né? O diabetes, né? Esse é um ponto que o Luiz tocou, que a gente não tinha falado, gente. O manual mudou muita coisa. Então, a gente está tendo um trabalho muito grande, eu, Luiz, Marina, Marquinhos, né, para atualizar essas aulas. E eu até deixo aqui, glaucoma, foi até sacanagem comigo, Luiz, porque glaucoma não saiu no começo do ano. Foi verdade. Eles só soltaram glaucoma faltando agora um mês e pouco. Então, pessoal, os alunos, se glaucoma chegar um pouquinho atrasado, entenda. Foi porque eu quis atualizar o conteúdo inteiro. Eu não tive acesso a glaucoma desde o começo do ano, ela chegou agora, aí será um mês e meio, 2 no máximo. Na hora que ela chegou, a gente já pegou, só que para destrinchar glaucoma é gigante a matéria, tá? Por isso vamos falar de glaucoma também. De glaucoma, tem alguns itens que eu lembro aqui de cabeça que mudaram, por exemplo, que já foram questões de prova, que o bocal lá da lente de Goldman, por exemplo, já foi questão de prova, que ele tem mais ou menos 12 milímetros, né? O bocal, e tanto por isso que não dá para você fazer indentação igual nas lentes tipo Zeiss, que tem 9 milímetros. Agora no manual trouxe que é de 12 a 20. Eu nunca tinha visto lente de Goldman com 20 milímetros de bocal. Não sei, Luiz, eu não sou glaucomatólogo, mas eu nunca tinha visto. Lá no manual está de 12 a 20. Então, trouxemos isso aí para referência. Achei isso bem diferente. É estranho, né? Porque a córnea tem 10, 11, né? Então, você vai pegar praticamente o dobro. Eu achei difícil, né? Mas
são pontos que estão lá, tá? Do número de questões, eu acredito que a gente vai manter essa média aí. 10, talvez caia um pouquinho, retina se surpreendeu, não acho que glaucoma vai surpreender, glaucoma não está com essa bola toda igual era antigamente, não sei se tem mais retinólogos na banca, então acredito que vai ficar nessa média de 10, 8 a 10, talvez caia esse pouquinho voltando para 8, tá? Os tópicos, a gente gosta de dividir a parte de propedêutica em glaucoma, que vai entrar lá a parte de OCT, campo visual, então OCT é ponto que tem que estudar, a parte de tonometria, você não pode ir para a prova sem estudar os tonômetros, trouxe agora na nova coleção, na nova série do CBO, o tonômetro de rebote, né, colocando o nome de iCare, tá? Porque na academia americana estava rebound, tonômetro, né, tonômetro de rebote, temos que estudar o Pascal, tem que estudar todos os tonômetros. Gonioscopia, as lentes diretas e indiretas, não temos como não passar por essas lentes. A gente fechando a parte de propedêutica com avaliação do nervo óptico. Então, qual que é os sinais de lesão glaucomatosa e por aí vai. Depois disso, você tem que entrar nas patologias, aí vai PEX, facomatoses. Teve uma mudança lá, Luiz e Marina, que agora facomatose e as doenças relacionadas a desenvolvimento da íris, elas estão como glaucoma secundário. Então, se você pegar questões antigas, você vai encontrar como facomatose, vai como encontrar compilações da íris, mas agora na nova coleção está como glaucomas secundários. Então, na hora que você pega um Studeweber lá, por exemplo, e etc., uma aniridia, está dentro do capítulo de glaucomas secundários. Então, pode ser que na prova venha algum enunciado perguntando de glaucomas secundários, e com isso você já vai estar sabendo o que é cobrado sobre glaucomas secundários. E para finalizar, a parte de cirurgia. Cirurgia foi uma que praticamente não mudou muito. Desde a parte de laser, os implantes de drenagem ou sob track, ficou praticamente como era, tá bom? Então, depois de glaucoma, o que você quer escolher? Só para corrigir aqui, ó, eu conferi aqui agora, foram 12 questões de retina na prova teórica 2, tá? 12, Acabei de então conferir aqui, foram 12. Luiz querendo fazer vocês estudarem mais retina, aí eu já conheço. Sempre, né? Ele quer Sempre. puxar vocês para o lado da força da retina. Acabei de conferir aqui. Próximo bloco aí. Estrabismo. Vamos lá. Estrabismo é um negócio interessante, porque estrabismo teve uma mudança gigantesca. O que acontece? Se você pegar os livros antigos de estrabismo, era a maioria dos capítulos do Arley Bicas. Né? Então tinha N coisas sobre estrabismo, óptica, física. Eram muitos e muitos capítulos, eram mais de 20. E no livro novo, de estrabismo mesmo, só são 6 capítulos. O resto tudo é oftalmopédia. Tá? A gente sabe que a SBOP é uma sociedade forte, que tem crescido cada vez mais e tem ocupado um espaço muito grande dentro do CBO, tá? Com as redes de referenciamento do glaucoma congênito, da catarata congênita e de tudo isso. E o estrabismo brevemente deve ser incorporado pela SBOP. Tá? Não acredito que dure muito tempo. Então, e uma prova disso é a própria coleção do CBO, né, que os capítulos de estrabismo reduziram muito e aumentou o número da oftalmopédia. E a oftalmopédia, ela vem com os mesmos títulos dos capítulos da Academia Americana, que é assim, uveíte na infância, glaucoma na infância, doenças da retina na infância, catarata na infância. Então, eles pegaram subtemas e foram colocados na infância, tá? Então, eu não sei como isso vai mudar na prova ainda. Se ela vai deixar de ter esse cunho de... Igual, por exemplo, a desse ano ainda teve um cunho de estrabismo mesmo, de oblíquo superior, como é que são os movimentos e tal. Se vai caminhar para uma oftalmopédia ou se vai continuar como questões de estrabismo mesmo, que hoje praticamente não se cai oftalmopédia na prova, né? Se cair oftalmopédia, para nós é melhor, porque é uma matéria mais fácil. Se cair como estrabismo, nada mudou, é o que a gente tem. Então, fiquem atentos, comparem os capítulos, vocês vão ver que mudou muito, tá? Então, essa é uma dica que eu deixo aí para vocês sobre o estrabismo.
Luiz, Marina, então vamos entrar agora em catarata. Catarata eu vou dar a passar a bola para a doutora Marina, para ela comentar de catarata. Não vou nem tocar, vou dar só uma outra pincelada, porque eu não consigo. Marina, catarata é com você. Está mutada, Marina. Estou mutada. Então, vamos lá. Então, sobre catarata, eu acho que a parte de complicações do intraoperatório, que cai muito em prova. Então, lembrar de RCP, lembrar de desinserção zonular, de misdirection, que a gente falou aqui na live de hoje. Além disso, complicações do pós-operatório também, endoftalmite, aparece muito na prova. Deixa eu ver mais o que. Sobre parâmetros, né? Fluídica e tudo mais, isso cai muito também. Na prova sempre caiu. A prova de todo ano tem, pelo menos uma ou duas. E eu não sei por quê. Parâmetro, né? Shattering Surgery, eu não sei por que eles amam Shattering Surgery. Se você pega historicamente, Shattering Surgery é impressionante. Mas as bombas, bomba Venturi, peristáltica, você tocou num ponto assim que não poderia faltar, Marina. Isso. Sobre catarata congênita, que sempre tem uma questãozinha de catarata congênita, e agora não está mais o capítulo de catarata congênita no livro de catarata, mas eles colocaram no livro de oftalmoped, inclusive. E tiveram algumas mudanças. Por exemplo, eles não citam lente de PMMA, mas eles não falam qual é o tipo de lente mais adequado na cirurgia de catarata congênita, não especifica isso. Fala para implantar a lente a partir de 2 anos de idade, que antes eles falavam de 1 ano. E, além disso, quanto catarata bilateral, antes falava de fazer cirurgia com intervalo de 1 semana, agora eles colocam 2 semanas. Então, isso aí é algumas mudanças pontuais aí sobre essa parte de catarata congênita também. Pessoal, para quem não sabe, a doutora Marina é a chefe da catarata congênita da Santa Casa de BH, viu? Então, pode ficar sossegado que ela tem lastro aí no que ela está falando. Você está atrasado isso, porque eu obrigo ela agora a colocar isso em todas as aulas do oftalmocurso, entendeu? Então ela ficava com vergonha. Esse povo low profile, olha lá, ela já está até roxa. Se o Luiz te convidou é porque você tem moral. Obrigada. Meus chefes me promovendo, tá vendo, gente? Bom demais. Mas eu acho... Nós temos que formar sucessores. A gente já está com a vida pronta, né, doutor Sérgio? Então, quando a gente vê alguém assim, que tem toda a capacidade e a dedicação, a gente tem que promover mesmo. Eu faço questão e o Sérgio também. A gente nunca teve problema com isso, né? É um prazer enorme ver você brilhando. Obrigada. E eu acho que da parte de catarata é isso, né? Deixa eu ver mais o que. Flop síndrome, que sempre aparece também, né, na prova. Complicações relacionadas à incisão também aparece muito. Eu acho que o bloco de complicações, assim, do intraoperatório é o maior, mas aparece. Você só esqueceu de anestesia, Marina. Anestesia, gente, se não me engano, desde 2020 ou 2019, todo ano tem pelo menos uma questão de anestesia. Eu não sei por que essa tendência, mas eu não iria para a prova esse ano sem estudar anestesia em cirurgia de catarata. Todo ano tem uma nos últimos 5 ou 6 anos. Não vou falar exatamente aqui, porque eu não estou com a minha colinha aqui, mas é um tópico que cai. A parte de biometria também. Graças a Deus, biometria só cai a fórmula tradicional, aquela antiga lá, SRK3, né, de alterações no tamanho do comprimento axial, quanto que vai alterar na lente, ou da ceratometria, ou na constante da lente. Também é outro tópico básico que você tem que saber. E aí, as anomalias no formato cristalino, desde coloboma, desde lenticone, microesferofacia e por aí vai, beleza? E para fechar, Marfan e homocistinúria. Também com pseudosfoliação e dispersão pigmentar. Nessa parte de patologias, eu fecharia catarata com isso, Marina. Ótimo. O que mais, pessoal, para podermos acabar, que eu acho que... Acho que falta só neurooftalmo, né? Isso aí, falta neurooftalmo. Neurooftalmo é uma matéria também bem tranquila. Eu, particularmente, gosto muito. Eu acho que são temas que caem, que são bem assim, superficiais dentro da neurooftalmo, né? Eu brinco sempre e falo que se eles quisessem cobrar a profundidade que eles cobram do estrabismo na neurooftalmo, a gente não abria a prova de neurooftalmo, né? Mas graças a Deus que cai noia, neuropatia carencial, ver um campo visual,
hipertensão intracraniana idiopática, qual que é o remédio que está associado à hipertensão intracraniana idiopática, coisas bem do dia a dia da neurooftalmo, sabe? Então, é uma matéria que é relativamente pequena, né? Vão cair aí mais ou menos 8 questões também, mesmo dando estrabismo, e que é fácil de você ganhar os pontos dessa questão, mais ou menos igual ótica, né? A gente assusta no início, mas depois que você começa a ver ali, você vê que rapidinho você mata a matéria. Acho que faltou só plástica, né, Luiz? Plástica e córnea, para fechar. Plástica é um negócio complicado, porque quando você olha plástica sozinho, é um pouquinho. Mas na hora que você olha plástica, vias lacrimais e órbita, já vira um montão, né? Então, a gente sempre tem que analisar assim, plástica, vias lacrimais e órbita, tá? É um combo. E nesse combo vai ter bléfaro, né? Vai ter equitrópio entrópio, e aí vai ter lesão de trauma de criança, né? Mordedura de cachorro. Aí nas vias lacrimais é a mesma coisa sempre, desde que o mundo é mundo, igual o SRKT caia na minha prova, quando eu fiz prova, continua caindo. Via lacrimal, a mesma coisa. Teste de Jones, teste de Milder, dácrio, diferença da dácrio aberta para dácrio endonasal, é o básico. Órbita já muda um pouquinho, porque a órbita pode cair tumor, celulite, fratura, né? Mas é um assunto mais legal, assim, mais fácil da gente ver no dia a dia. Então, é uma coisa que é mais factível. Diferente, por exemplo, de via lacrimal, que é uma coisa mais específica para quem mexe com via lacrimal. Tá? E córnea. Córnea é uma prova também que entra junto com doenças externas. Né? Então, por exemplo, o livro de córnea ele mudou um pouco. Eu até já conversei isso com o Dr. Sérgio. Para o ano que vem, nós vamos modificar um pouco as nossas apostilas. Por quê? O capítulo de conjuntiva ele não existe mais, né? O capítulo de conjuntiva ele foi aderido, ele está dentro do livro de córnea. Então você tem assim, conjuntivite, não, você tem ceratoconjuntivite. Aí lá que vai falar das doenças da córnea e da conjuntiva ao mesmo tempo, né? Então tirou aquele negócio de um capítulo só de doença de conjuntiva. Aí as queimaduras, né? Steven Johnson e diferença de Steven Johnson para eritema major sempre cai, NET, né? São coisas que sempre caem na córnea. Cirurgia refrativa e lente de contato, né? Então a córnea ela também fica maior quando a gente inclui ali 4 a 5 de lente de contato, mais 2 a 3 de cirurgia refrativa. Então é um outro combo que você tem que ficar esperto, tá? Então, na hora que você passa a pensar em plástica, órbitas e vias lacrimais, a gente passa a ter ali em torno de 8 mais 4 mais 4, a gente vai ter ali 12, 16 questões, passa a ser um valor interessante, e córnea vai ser mais ou menos isso também. Córnea, lente de contato e refrativa, vai dar ali em torno de 12 a 15 questões. Então, passa a ser um volume importante. Luiz, esses números já antes da mudança ou que você Antes da mudança. Tá? Agora, como mudar, eu não sei como é que eles vão fazer. Então, a gente orientaria redução de 20% mais ou menos. Igual... Pode ser que seja isso. Né? Eu não sei se eles vão reduzir tanto as questões de refração, sabe? Eu tenho para mim que talvez a refração, mas isso é uma elucubração minha, e que as refrações talvez permaneçam no mesmo tanto. Mas não sei, vamos ver. Em janeiro saberemos. Você fala com tanta veemência que você acha que não vai ter tanta mudança? Porque a gente já faz o oftalmocurso desde 2008, né? Sim. E a gente sabe que todas as vezes que tiveram grandes mudanças, a comissão científica informou para todos os serviços. Sim. Então, eles não são extremamente conservadores. Sim, eles avisam que vai ter essa mudança. E o outro ponto de não avisaram que teve essa mudança é que a taxa de aprovação nos últimos 3 anos tem sido péssima entre os não alunos do oftalmocurso, tá? Eu não posso fazer nada. Tem sido muito baixa. Então, eu não acredito que eles vão fazer uma grande mudança sem avisar e abaixaria ainda mais a taxa de aprovação. Não, eles não, a comissão não tem o objetivo de ferrar ninguém, tá? A gente acha que tem mentira, não tem não. O pessoal é muito tranquilo, tá? Eles têm o objetivo de fazer o aluno aprender mais. Tanto que eles melhoram cada vez. A gente que mexe com prova, a gente sabe.
Poxa, a prova do CBA é uma das provas mais bem feitas que a gente tem. Se você comparar com prova de Unimed, prova de concurso público, dá até dó, né? Então, e cada vez mais. A diferença é que a matéria é muito grande e, por isso, é muito volume para estudar. Mas se você estudar direitinho, igual a gente manda, pô, a chance de você passar é de 78% a 82%, né, doutor Sérgio? Literalmente isso aí. Luiz, da minha parte, eu já encerrei. Se a Marina Aqui quiser também, doutora Marina. Então, vamos deixar as damas comentarem para fechar a live. Ô, gente, eu acho que o meu comentário final aqui é que a gente está na reta final, a gente está em praticamente já outubro. Então, a minha dica é, quem não começou ainda a fazer prova na íntegra, começar já. Porque para treinar tempo, treinar preparo físico e psicológico para a prova. Então, não só fazer a prova, né, na íntegra, mas corrigi-la também para estar aprendendo ali com as questões. Então, simular o tempo, fazer uma simulação real da prova mesmo. Acho que isso aí vai ser importante nessa reta final. Pessoal, boa noite.